Bora lá, nação, analisar nesse momento a imprensa esportiva falando aí sobre o Flamengo, os novos reforços do Mengão e o Corinthians, que desistiu do Gabigol. Não tem dinheiro para pagar, meus amigos, não tem dinheiro. E aí vamos analisar, porque a imprensa esportiva falou sobre isso e falou também sobre o Evander, jogador que se aproxima do Flamengo. O Flamengo está muito interessado pelo jogador, pode fechar com o Flamengo aí. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria que você chegasse explodindo o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Créditos, canal ESPN Brasil. Link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. Talvez se vier o 9-9 mesmo, agora eu não sei se ele vai ficar aliviado, porque esse plano B deve ser camisa 9 mesmo. Eu queria conversar com o Yuri, viu? E aí, você gostaria da chegada do Gabigol ou não? Claro que não. Não, né? É um recado pra ele. Acho que possivelmente ele perderia a vaga, mas enfim. Bom, você viu ali a informação completa no nosso site espn.com.br. Chega aqui, ó. Zé Antônio, rei de Valinhos. Mandem Valinhos. Grande notícia. Nos livramos desta tranqueira de Gabigol. Ele é muito corintiano, Zé, ô Mauro? Tá vendo? Mas eu queria saber, em geral, o que pensa o torcedor corintiano sobre isso. Acho, pelo que eu vejo, a maioria estava empolgada com a chegada possível do Gabigol. A maioria achava que era uma boa contratação. Acho que existem dois olhares. Quem olha só para o que poderia acontecer dentro de campo, acho que via com bons olhos a possibilidade, e ao imaginar um Corinthians com o Gabigol como centroavante, imaginava um time melhor, mais forte, mais preparado, um cara com condição de virar ídolo. Agora, quem olhava também para o que essa operação poderia causar na asfixia financeira do Corinthians, fica um pouco mais aliviado. Acho que o ideal era balancear as duas coisas, né? Trazer o Gabigol seria um grande movimento do ponto de vista institucional, de marketing, esportivo, de futebol, que é o mais importante, mas traria preocupações no lado financeiro. Talvez agora o Corinthians parta para planos que sejam um pouco mais compatíveis com a realidade do clube. Por isso, com nomes, vamos dizer, menores, evidentemente, que esse seria a maior contratação, provavelmente, do ano aqui, da janela e tal. Então, qualquer um que venha vai ser menor, né, esportivamente falando. O aplicativo tá on aí, né? Tá on, então dizendo que é isso mesmo. Que vão pro plano B e C, mas eu acho que é do exterior agora, sabe? Não tem esse B e C aqui. E aí a gente vem aquele nome assim, mercado sul-americano. Que é o que é onde o Cifute vai para trabalhar. Né, não dá para buscar ninguém da Europa. Né? Parece que estão olhando alguém da Premier League. Não dá, né? Então, assim, você vai buscar da Arábia, os caras estão milionários. Já tá aqui, os caras estão milionários, os que estão fora da Europa ali, na Arábia, na China, etc., não dá, né? Ontem eu vi, alguém me mandou mensagem, será que o Oscar ainda jogaria no Corinthians? São os jogadores mais bem pagos do mundo. Poxa, chegou a ser ganhar mais que Cristiano Ronaldo. Não dá para pensar nisso. Mas, enfim, e aí veio um outro. Aí esse outro vai vir com o status de reserva do Yuri ou para jogar ao lado. Porque o Gabigol viria para ser titular, evidentemente, colocando ou não o Yuri no banco. Vai jogar junto ou não vai jogar junto? Talvez fosse viver aquela história Pedro e Gabigol. Agora Yuri. Mas acho que jogariam os dois. Sinceramente, eu tenho a impressão que o Corinthians vai olhar agora um jogador que em condições normais, seria a reserva do Yuri. Porque, assim, o interesse do Corinthians no Gabigol e a proposta, as conversas para tentar contratar o Gabigol, eu acho que elas vão além de uma avaliação de elenco. Eu acho que é uma questão de oportunidade. Eu também acho. O presidente enxergou, falou, olha, tem um jogador que é muito bom tecnicamente, que eu acho, presidente falando, a cara do clube, que está insatisfeito e que talvez possa desenrolar um negócio. Opa, vamos nesse cara. Né? Mas uma vez que esse cara não vai ser contratado, talvez o Corinthians olhe agora para um jogador que venha para ocupar o espaço que era do Felipe Augusto no elenco. O Felipe Augusto era o reserva do Yuri Alberto e foi negociado. Ainda acreditando no Yuri Alberto como o centroavante do Corinthians. Né? Porque o Yuri Alberto não é mau jogador. É isso, né? eu ia tocar nisso Ele agora. Não é mau jogador. Não é para descartar. Não. E é novo ainda também. Não está precisando de um titular. Agora, ele teve um ano realmente muito infeliz. Horrível. Perdeu gols decisivos que poderiam ter levado o Corinthians além do que o Corinthians merecia. Vamos dizer a verdade também, né? Que o time como um todo não funcionava. Claro. Aí aparecia uma chance, fala, agora o Corinthians vai se salvar se ganhar esse jogo e tal. E aí o Yuri falhou. Quer dizer, ele pode ter um ano espetacular de novo, mas precisa, quando ele também não está, eu já não acho que... agora ainda vendeu o menino, né? Mas eu já não achava que o menino resolvia para ser o reserva dele. Não, também não. Entendeu? Muito jovem e tal. O Maurão... Sabe de um cara melhor. Agora, você já acompanhou tantos elencos e sabe como é essa relação entre jogadores.
O Corinthians não se livra de um problema. Atenção, o Gabigol poderia reforçar demais o Corinthians, tá? Não estou falando que não seria um reforço. Mas não poder, o Corinthians não se livra de um problema no sentido de o salário do Gabigol está muito acima do teto do que os outros jogadores ganham e ter um conflito ali, ele ser a grande estrela da companhia e no elenco ter um problema de relação ali? E de o cara querer ganhar mais também? Não sei se o Corinthians iria pagar a ele, por isso que o Corinthians estava esperando e vai continuar meio que monitorando a situação Gabigol e Flamengo. Porque eu não sei se o Corinthians já de cara iria oferecer, até onde a gente ouviu o presidente do Corinthians, não houve uma conversa com o Gabigol, houve uma conversa com a diretoria. O Corinthians não ia atravessar para ir no Gabigol. Ia pagar mais? Provavelmente. Agora, todo elenco tem o cara que ganha mais. E aí? Sim. Se o cara for se relacionar bem, ok. Vai ter sempre a estrela da companhia. Agora, se essa estrela decide, ok. O problema que eu vejo lá, assim, e que o presidente deve estar tentando resolver rapidamente, é pagar os outros que já estão lá. Porque está todo mundo, são 80 e tantos milhões que tinham lá de dívida. E aí, esses caras estão lendo o noticiário, alguns podem estar nos vendo e falam, pô, mas para mim deve 3 milhões, para o fulano 5, para o outro tal. Está oferecendo quanto para o Gabigol? Esse tipo de... Não pelo Gabigol em si. Ele não vai... O cara não fica chateado com o Gabigol, vai ficar com a diretoria. Sim. Fala, pô, vem cá, tá pegando o meu dinheiro para comprar outro? Tá, não, me pague primeiro. É esse problema que eu acho que o presidente do Corinthians vai tentar resolver antes de trazer mais reforços também. Porque isso sim causa, mesmo os outros, mesmo outro jogador com salários menores, mas, pô, trazer 11 jogadores, já gastou 100 e tantos milhões, mas e os 80 que estão devendo aqui? Não estou falando nem da dívida do Corinthians, estou falando com o jogador, para não dar problema no elenco, entendeu? Agora o Gabigol viu, a estrela da companhia vai ganhar 3 vezes mais do que todo mundo, mas vai fazer 3 vezes gol mais do que todo mundo, o jogador vai sabe vender quem camisa, ajuda, quem não ajuda. Sabe, vai vender camisa, é bom de marketing e esportivamente vai mandar o time para finais, vai disputar título, ok, se aceita. Qualquer time, pega um time aí, o Soares ganhava mais do que o fulano lá, o fulano vai passar a bola pro Soares no Grêmio, e Palmeiras não tem quem ganhe mais? Ganhando uma bala no São Paulo. Então, tem sempre. Agora, o Datazupa e o Datanaves, como que vocês imaginam a reação da Fiel nesta noite de quinta-feira com essa notícia? Eu acho que compreendendo, acho que lamentando em alguma medida. Acho que, se você falar assim, a maioria da torcida... Você gostaria que o Gabriel fosse contratado ou não? Eu acho que a resposta seria sim. Pois é, ele citou um amigo ali que estava achando ótimo. Chamou de tranqueiro o Gabigol. Então não é unanimidade. Pois é. Mas acho que diante dessa desistência, é uma desistência normal. Normal. Assim, o Gabigol nunca esteve próximo do Corinthians. Sempre foi uma operação complicada. O Flamengo nunca quis, de fato, vender o jogador. Então, assim, é uma desistência de uma ideia do Corinthians, não de algo que estava perto de acontecer. Né? E é algo normal. O mais normal era não dar certo. O dar certo era algo mais improvável. Poderia acontecer? Claro que sim. O Corinthians tinha critérios, tinha motivos para tentar contratar o Gabriel. É evidente que sim, acho que o presidente fez certo. Acho até que falou mais do que deveria sobre o tema, mas ir atrás do Flamengo para contratá-lo, beleza. Mas o normal era acontecer isso. O Corinthians esbarrar em paredes e recuar e tocar a vida. Acho que isso era normal, pelo menos por hora, né? Vamos retomar, porque de repente tem uma audiência rotativa. Sempre aí. Tem. E o primeiro ponto que a gente tratou aqui foi estratégia, como diria o Capitão Nascimento, né? Estratégia em francês, strategy em inglês. E pode ser uma estratégia também para ver o próximo passo. O Flamengo fala, não, peraí, pode ter pode ser estratégia para esperar o Flamengo. Pode ser também uma estratégia para... Se a temporada rolar e, de fato, o Gabigol não jogar e ele ficar incomodado e o Corinthians perceber que o Flamengo tem que se livrar do problema, o Corinthians volta. Pode ser estratégia apostando para 2025, na não renovação de contrato. Ou pode ser uma coisa definitiva. Acho que existem vários caminhos a seguir. Mas agora, esse recuo por hora, ele faz sentido. Mas se a ideia é esperar o Gabriel, no meio do ano, para fazer esse pré-contrato, ele liberado, aí vai depender tudo que a gente falou aqui, do primeiro semestre, como o Gabi vai jogar, o que ele vai entregar no Flamengo. E o primeiro semestre do Corinthians também. Quem o Corinthians vai trazer de plano B, de repente vem, encaixa um time, já não acha tanta necessidade de ter um centroavante mais caro. Mas é fato que pode sair mais barato nesse meio do ano para o ano que vem. Nessa história da frustração aí do corintiano, eu acho que concordo com o Zupac, que é meio relativa, porque assim, todo mundo sabia da dificuldade e outra.
Não é que ele não está vindo para o Corinthians porque o Palmeiras contratou, por exemplo. Aí o cara vai falar, pô, não teve negócio de deu chapéu. Como já acontece muito, né? O último que o Corinthians tinha... O último. Acontece todos. O mais enfim. famoso deles foi o Dudu, né? O Dudu. Esse tal Dudu, Esse mas foi é que um eu nem sei se é o chapelaço. último. Mas foi o maior dele. Não, parece a figurinha, é raro, mas acontece É muito. raro, mas foi um acontece chapelaço muito. do Matos no O Dudu Corinthians. parece que viajou para São Paulo com a passagem paga pelo Corinthians, sem saber se ele ia para o São Paulo ou para o Corinthians, e ele acaba ficando no Palmeiras. O Corinthians tinha eleição. É. E o Mário Gobi, que era o presidente que estava acabando o mandato, não queria ele assinar uma contratação por um dinheiro que ia ser o próximo presidente que ia gastar. Ele falou, não, eu não vou assinar, deixa o próximo presidente assumir. Nesse meio tempo, o Palmeiras entrou, o Alexandre Matos entrou e levou o Dudu à força quase para o Palmeiras. Acontece, o Renato Gaúcho veio para o São Paulo, contratação. apresentação como técnico, e durou... Como jogador. O Renato era jogador ainda? Como jogador. Ah, era, como jogador, e foi embora no mesmo dia? Sentou na mesa ali com os dirigentes, com a camisa. Com a camisa. E foi embora. E foi embora e tal. Então isso acontece. Aí é o chapéu, aí o torcedor fala, pô, faltou força da diretoria e não concretizar o negócio. Não é esse caso aí. Esse caso começou como um sonho. Isso. Um sonho. Puxa, quem sabe, grande jogador, tem a cara do Corinthians, quem sabe. Essas eram as palavras do presidente. Mas Agora, tem uma relação ainda muito forte que é Gabigol e Flamengo. Então não é, não teve dinheiro para pagar a multa, o Gabigol sairia pela multa. Não teve esse tipo de papo. Era uma soldagem para ver. pega mal Pra quem? pro Augusto Melo? Eu não acho, não. Eu não acho, não. Não acho, não. O otimismo que ele demonstrou na negociação? Não, acho que ele tentou. Ele enxergou grandeza no seu projeto, né? Não acho que pega Não mal. deveria ter falado menos do que falou? Acho que poderia ter falado menos do que falou. Por exemplo, aqui, como a gente falou, aqui mesmo nessa bancada aqui, ele poderia ter evitado falar da reunião que ia acontecer e acabou não acontecendo nos moldes que ele falou. Acho que poderia ter guardado um pouco mais. E ele mesmo falou, na sua posse, no discurso de posse, ele fala, me criticaram dizendo que eu falei demais. Talvez tenham razão, mas esse é o meu jeito. Então, talvez tenham razão, porque ele também pondera isso. Mas não acho que impacta negativamente para ele, não. Era uma operação muito difícil. E o Corinthians tentou, estava no direito, e o Flamengo não tem por que querer vender o Gabriel agora de maneira tão fácil. É o Gabigol. Eu acho que não cria o atrito Gabigol, também entre as diretorias, pelo Não, contrário. não, não. E essa informação oficial, por ação da equipe da ESPN, relação entre as diretorias segue... Sim, 100%. claro. O Marcos Braz esteve aí na posse do presidente, depois saiu no mesmo carro com o Rubão, não com o presidente, não é? Isso. Provavelmente foram tomar um café, um vinho, qualquer coisa, até jantar e bater um papo. E eu acho assim, continuo achando, que o Corinthians estava na dele. O Gabigol parece estar na dele. Acho que o problema a ser resolvido é Flamengo e Gabigol. É isso que precisa resolver. Gabigol estará satisfeito nesse momento e achar que, poxa, mas não vão renovar, porque estão dizendo que a renovação está lá na mesa do Landim desde outubro. Aí cada hora tem um problema para ele passar para frente. Sabe aquele negócio que vai no cartório, fica aquela pilha assim, o cara vai puxando? O meu agora passou para baixo de novo, não vai resolver o meu problema, Gabigol. Então, assim, o Corinthians vai ficar lá dele, mas acho que não pega mal, era um sonho, uma promessa. E agora, domingo começa o treino. Também não vamos desesperar e contratar alguém, já deu errado hoje, o Gabigol desestimou ontem. Eu concordo, mas não março. Sim. Março eu acho que já entendeu, Zupac? É assim, a semana que vem e tal... O Mano, com uma semana de treino aí, tem que ter pelo menos dos 11, na minha opinião, uns 8. Mas ele já pra tem. Saber quem vai entrar. Os 8 ele já tem. O centroavante é o Yuri Alberto. Agora, e quem pode ser esse cara? Eu falo dos reforços, dos 11 prometidos, reforços. Não, 11 titulares ele tem, mesmo se não contratasse ninguém. Mas o time que é o time base. O Gabigol seria algo além do planejado, né? Para repor até agora time, são 4. São 4 porque o Félix Torres, que era para ter sido anunciado, não foi. Era para ser o 5º Félix Torres. Por isso que eu estou sempre falando em 5. Quando você falou 4, eu falei, tá faltando alguém. Então, eu tô imaginando que jogaria Veríssimo e o Félix. Essa é a dupla planejada. Então, aí ele não está aí domingo para começar a treinar. Então, você tem o Cássio, vai jogar com o Fagner, o Veríssimo já está aí faltando um titular comprado entre os novos, seria o Félix. Na lateral esquerda, ok. Tem até... Palácio acho que está viajando agora. Sim, vai ter o Hugo, você comprou 2. Aí você não tem o Thiago Maia. Raniel e Maicon. Então, aí você vai pôr o Raniel, já está ok. Aí os outros 2 no meio.
Quem é no lugar? Maicon e o Garro. O Garro se apresenta? Não sei. Então, o Tadjeres não confirmou. Então, será que ele vai estar domingo? Não acho, eu estou falando, estou pensando como Mano Menezes, quero montar meu time. Ranieri, Mas ele não vai montar o time Garro. domingo, né, Mauro? Domingo é o primeiro dia de trabalho, né? Então, mas começar a pensar. Não, sim, porque daqui sim, 15 dias é que tem tem burocracia, jogo. né? E se perde, cara. O cara fala, pô, prometeram tanto e já começou perdendo no Paulista. É difícil, cara. Estreia contra o Guarani, Então. dia 21. Então. Mas não é a ideia não é acabou a farra de Flamengo e Palmeiras, aí você começa com o Guarani com Um time dificuldade. muito eu acho que parecido essa com é a o do ano promessa. passado. Esse é o problema, né? Essa é a promessa aí, perigosa. No ataque que ficou faltando, tem Não, o aí eu vou jogar de tem Romero, o o Wesley, que no finalzinho o Romero até salvou a pátria ali, jogou pra caramba, Se não mas fosse não o é. Romero, o Natal do Corinthians. Esse é um Natal sofrido. Foi, a inspiração O Romero final do salvou o Romero Corinthians. foi salvou. E Mas o não é Wesley é isso. um jogador que promete deslanchar em 2024. Mas é pra estar na reserva, né? Sim. Não. Não posso pôr nele a responsabilidade de resolver o jogo. Então, o corintiano talvez jogue o Rojas, do lado direito, nem seja o Wesley, Yuri e Romero. Acho que esses caras começam. Agora, Augusto Melo fala com muita certeza, muita convicção de plano B e plano C. O meu parceiro Zé tá falando aqui, por que não o Romarinho? Porque o Romarinho, assim, por dois motivos simples. O primeiro deles é que o Romarinho não volta agora. Segundo é que o Romarinho tem você viu o contrato do Romarinho? Brincadeira. Esse é o terceiro time no mundo árabe que o Romarinho já está. O Romarinho saiu do Corinthians para ir para o Catar. Do Catar ele foi para os Emirados. Dos Emirados ele está na Arábia Saudita, onde ele muitas vezes joga melhor que o Benzema. O contrato do Romarinho é um negócio que não cabe, os zeros não cabem nessa mesa. Então, nesse momento, o Romarinho não Só volta. se o Romarinho quiser muito, Quando acabar o contrato dele, que acho que é no fim desse ano, talvez, e se ele quiser voltar. Então, eu não sei, assim, quando falou em plano B e plano C, até que ponto o Cifute, o próprio Rubão, já estavam correndo atrás desse plano B. Não tem Gabigol e tal. Eu imagino que sim, né? Eu imagino que sim, não vai começar agora um processo. Que a gente está vendo. Especialmente pela complexidade desse negócio que era o Gabigol. A gente está vendo outros atacantes de fora chegando para outros clubes. Então o Corinthians deve ter ali monitorado alguém, mas está na hora de ir lá bancar. Então não vai também, se esse B já existe, já estava sendo monitorado, Zupac, não precisa ser para março. Não, é para semana que vem mesmo. Eventualmente, algum outro jogador que você... Não vai desesperar e contratar amanhã, pagar errado, fazer, mas isso eles não vão fazer. Planejar mas e buscar trabalhar. alguém que já estaria ali sendo monitorado. Mas, repito, certamente vai ser um nome aí sim, que talvez, certamente não, mas provavelmente seja um nome que possa frustrar um pouco o torcedor pela grandeza que era de ter o Gabigol. Sim. Mas o cara pode chegar e ser super útil. Para titular, não sei, talvez fazer uma boa sombra para o Yuri. E o torcedor e o Mano e tal tem que torcer para que o Yuri jogue o que se esperava dele. Porque Vamos ver o o trabalho do Cifute, que realmente trouxe, aparentemente, bons nomes. Sim, o Mano tem trabalhado aqui uma boa próximo, escolha, boas escolhas. Faltam ainda confirmar alguns nomes, mas o Cifute vem trabalhando bem. Estou aqui pensando em nomes do mercado sul-americano. Eu estou lembrando do Verratti, que foi uma ótima contratação do Vasco. É esse tipo de observação. Como o Corinthians observou o Rodrigo Garro, como o Corinthians observou o Diego O Palácio. Fabrício está falando do Lautaro Dias, da LDU. É um jogador que estava no radar. É um jogador de poucos gols na carreira. Teve uma reta final. Ele teve duas retas finais interessantes. Ele teve uma reta final interessante com a LDU no ano retrasado, né, quando ganha a final contra o São Paulo. E teve uma reta final de Libertadores, quando o Del Valle estava jogando, também interessante. É um cara de poucos gols na carreira, mas era um dos centroavantes que o Corinthians chegou a monitorar. Então, logo, o Augusto Melo foi eleito antes de fato, começar o papo sobre Gabigol. Talvez seja o nome que volte a ser monitorado. A gente tem que aguardar. Nesse momento, não se fala abertamente em outro nome. O ano passado, assim, vendo os times jogar e tal, eu imaginava como um reserva do Yuri, alguém como o Mastriani, que estava no América Mineiro. Cracaço, é famoso? Não. Mas faz gol. Mete gol. Faz gol. No América fez bastante. Não, no América ele fez bastante. No Barcelona de Guayaquil, anteriormente, ele fazia gol também. Sim, fazia gol. Então, assim, é um cara desse nível que eu acho que vai chegar. Acho que é nesse nível que vai chegar. Acho que não vai ser o Mastriano, porque o Furacão parece que já levou ele, né? Tá acertando com a Juan Carlos Osório agora. Osório, profe. Com suas canetinhas, a canetinha azul, legal. a canetinha vermelha, conforme a necessidade. Fico feliz com o retorno Será dele. que vai levar Alexander? Que ele falava do Alexandre Pato, né? Adorava Alexander. o Pato. Adorava o Pato. Agora, é o seguinte, o próprio Augusto Melo, na posse, ele falou que não sonhem com o Roberto Firmino, que
tá nesse quadro que você falou do Romarinho, né? Ganha muito dinheiro. Acabou de ir só pra se lá. ele quiser muito voltar pro futebol brasileiro, mas o Augusto Melo descartou essa possibilidade. Sim, então pode arriscar, assim, né? Não, Algum outro nome que vocês pensam ou não? Difícil. O Firmino, até onde se divulga, é coisa assim de ganhar 12 milhões por mês. Então não é porque assim, então eu vou por 8. Não dá para o futebol brasileiro 8 pagar. também tá Eu muito. vou por 6 pela metade. Não dá para pagar, você entendeu? Não é que o cara ganha 3 milhões lá e aceita vir por 1,5. Não, o cara ganha 10, 12. Aí fica inviável, só se ele tiver muita vontade, dinheiro ele já tem bastante, e vir jogar por paixão, etc. Porque nível de salário não dá para oferecer nem 50%, nem 80% do que o cara já ganha, entendeu? É a história do Romarinho, então acho difícil. Bom, é essa a notícia da quinta-feira, então. O Corinthians sai da negociação neste momento pelo Gabigol. E no Flamengo, tem ex-vascaíno que pode chegar. A gente está falando do Evander. Lembra dele? Está indo bem no futebol norte-americano. A gente tem uma tela para mostrar aí o que o Marcos Braz falou sobre o jogador, que vem sendo monitorado já há algum tempo. Não, entramos com o Noriega. Desculpe a nossa falha. Isso acontece nas melhores famílias que Ali era o atuam. presidente. Porque, do assim, eu Monterrey. tenho que te explicar. A gente está num momento de mercado muito agitado. Então, o que tem de dirigente, empresário, todo mundo falando sobre todas as situações, dá tela azul mesmo. É muita coisa acontecendo. É a época que eu falo que é o isso? Ministério da Agricultura do Esporte. Muita gente plantando notícia É também. Ministério da Agricultura do Estado. Sabe quem vai colher, planta né? muita notícia, Saber às quem vai vezes colher é isso só aí. para valorizar um e outro, você tem que peneirar, aí você pergunta, e aqui no WhatsApp aparecem as coisas? Aparece, mas às vezes você tem que dar uma peneirada antes de falar, porque você pode estar no caminho, não só no caminho errado, como apenas indo pelo lado de alguém que quer valorizar o seu produto. Atendendo o e interesse tudo, de alguém, né? Sendo É difícil. usado como ferramenta. Bom, vamos lá. Falando do Evander, onde joga o Evander? Que joga no Portland Timbers. Não é Tinder, não, viu? Não, é Timbers. Mas pode dar match. Também não é Portland, como que é? Trailblazers. Trailblazers. É Timbers, olha ali o time. Ele saiu do Vasco, tinha torcedor que não gostava dele. Saiu meio criticado. Muito novo, né? Saiu. Jogou pouco no Vasco. Saiu novo. Aí foi pra Dinamarca, nesse Midland. Midland. Time bem interessante. Você pula umas consoantes na hora de ler? Midland. Isso lá. E aí, lá ele mandou bem, foi campeão dinamarquês, jogou a Champions League, jogou contra times grandes na temporada 2021, ele tá com 25 anos ainda, 1,79 m, 76 quilos. Ele é destro e aí a gente tá vendo os números dele na Major League Soccer. No ano passado, 29 jogos, 11 gols, 5 assistências, 79 finalizações, 56 chances criadas. Joga do meio para frente. Vamos ver no mapa de calor? Onde mais esteve o Evander? Meia pela esquerda. O Portland Timbers joga no 4-3-3. O meio-campo, o 3 no meio-campo é um volante e 2 meias à frente. Ele é o meia pela esquerda. Né? Então ele joga como meio-campista mais aberto pela esquerda, do meio para a esquerda, exatamente onde está mostrando o mapa de calor. E como ele é destro, o movimento natural dele é receber puxado para a esquerda e trazer para dentro essa bola. E ele Ou bate seja, muito bem. olhando aquele mapa, ele joga exatamente onde joga o Arrascaeta. É uma opção onde de ele joga o elenco para Arrascaeta. Arrascaeta. Que vai ser reserva muito pro Arrascaeta. convocado. Ali. Não que ele não possa jogar em outra posição, mas ali aquele mapa mostra como reserva para o Arrascaeta. E é o que o Flamengo não tem. Nos últimos anos o Flamengo sofreu. Eu gosto muito de números, né? Sou formado em estatística, inclusive, por isso, mas aí eu fico vendo, é aquilo que eu falei esses dias do Cifute. Mas aonde foram construídos esses números? Lá na Liga dos Estados Unidos. Mas me chama a atenção ele ser o nono a participar de jogos, e não o primeiro, mas ser o artilheiro com 11 gols. Isso é legal, Sim. né? Isso é sinal que ele Você guarda. junta um dado com o outro, é Eu interessante. só não sei se concordo, para te dizer a verdade, acho que não concordo, que é nível A, como disse o Marcos Braz. Jogador nível A. Nível E é o A. que está escrito na nossa tarja ali. Isso não é invenção nossa. Ele falou que é reforço nível A. Mas o relatório dele é o relatório nível A do departamento de scout do Flamengo. Pois é, nos scouts e tal. Mas nível A é o cara que você chama para ser titular, né? Exato. E não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Então, se ele é nível A, ele está aí do lado do De La Cruz, nesse departamento. Quem é nível A lá também? Então, você teria vários. Depende de como você nivelou esse nível A. Como é que foi o seu sarrafo. Bom jogador, sim. Bom jogador. Novo, sim. Faz gol, sim. Chega na área. Pode ser uma ótima
principalmente o Zupac vive lembrando aí, né, que jogadores convocáveis vão ficar muitos jogos fora, e Copa América, Arrascaeta indo. E o Flamengo perdeu um meia de articulação. O De La Cruz não é um meia de articulação. O De La Cruz é um meio campista, um cara bem intenso. O Everton Ribeiro é um meia de articulação. O Flamengo perdeu um cara com essa característica no elenco. O Flamengo sofreu em vários momentos nas últimas temporadas, nas várias lesões que o Arrascaeta teve. Então, assim, o Evander é um jogador bastante técnico, jogador habilidoso, pega muito bem na bola, bola parada, ele é o dono do time, bate falta, chuta bem. Ele é um bom jogador. Sim. Não vejo hoje como uma contratação para ameaçar a titularidade. Talvez o tempo mostre que sim. Mas acho que para a composição de elenco do Flamengo, dentro dessa questão de ter uma opção para Arrascaeta como alguém que pensa o jogo, claro, pode se encaixar para a composição de elenco. A questão é se o Portland Timbers vai vender o Evander, porque ele é um dos principais jogadores do time. Ele foi contratado por um valor elevado dentro dos patamares do futebol norte-americano. O Portland Timbers, que já fez campanhas de título nas últimas temporadas, há 4, 5 temporadas, não fez uma boa temporada agora. Então não sei se o time americano vai desfazer-se facilmente desse jogador. Ele foi contratado por 9,5 milhões de euros. Aí, não é quando um saiu da investimento Dinamarca para os Estados Unidos. Isso. Agora, é do tamanho do Everton Ribeiro? Não. É uma alternativa em termos de característica. Não é do Você tamanho. está trocando um cara de 34 por um de 25. Sim. 25 que tem o Evander, né? O Everton já chegou como um craque, né? Não, a história que tem o Everton Ribeiro, o Evander vai ter que ralar muito para fazer uma história parecida. Não é para. Inclusive, você viu ali no mapa de calor, nem é para jogar muito do lado direito, é para jogar no esquerdo. Tô nessa do Zupac, é ser um reserva imediato. Uma alternativa. Vão jogar De La Cruz e Arrascaeta juntos? O Evander pode entrar numa e noutra, se precisar. Claro. Entendeu? Mas, a princípio, tá no banco até para os dois. E então, sabe por que o nome dele é Evander? Holyfield? Holyfield. Quando o Holyfield vence o cinturão do Tyson, o pai dele fala, meu filho vai chamar Evander. Então, já pensou se o Flamengo tivesse o Tyson, que era do Inter? Ia ser demais, hein? Uau. Agora, sabe quem é o pai dele, né? É empresário do Wagner Love. E até amigo do Braz, o Braz... Sim. Aliás, deixa eu falar o que o Braz... Isso causou até um problema. Evandro, o pai dele, não é? O empresário do Wagner Love, eu me lembro da época do Wagner, Evandro Ferreira, se eu não me engano, era o empresário do Wagner. Então, o Braz falou que não é por isso, pela amizade que ele tem já há anos, que muita gente fala, vai contratar só porque é amigo do Marcos Braz. O Braz fez questão de deixar que não tem nada disso, que está monitorando o Evander já há tempos, desde a Dinamarca. Disse aqui, textualmente, o Evander não voltou ao radar, ele só continuou, tá? Desde 2020. Nós continuamos monitorando, aí ele disse, ele é monitorado nível A, nas palavras do Marcos Braz. Ele é bom jogador, mas assim, é preciso, dentro do que o Mauro falou, de contextualizar e entender os cenários. E o que é a Major League Soccer hoje? Isso vale para várias análises de jogadores que vêm de lá. É um campeonato que tem ataques melhores que defesas. É só ver, por exemplo, eu vou chegar na comparação do nível máximo, tá? A facilidade que o Messi encontrou de fazer gols assim o tempo inteiro. É claro que o Messi é o Messi, mas é um campeonato de defesas que permitem. E a gente vê nos lances do Evander sempre com muito espaço para jogar. Então também não dá para pegar o que o Evander fez no Portland Timbers e ter certeza que ele vai conseguir fazer a mesma coisa aqui, porque a intensidade defensiva é diferente. Mas ele é tecnicamente um bom jogador e ele pode ser uma peça interessante para o elenco do Flamengo, para elenco. Sim. Muito bem. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Fica ligado no canal, assim que a gente tiver mais notícias, nós vamos trazendo para vocês. Tamo junto, forte abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.